Paz, saúde e prosperidade. Estamos de volta para mais uma lição da nossa revista da Casa da Bênção. E hoje nós vamos falar sobre a lição 2, que é Sufocando o Conselheiro. E ela foi escrita pelo pastor Sebastião Nascimento. Então, vocês já me conhecem, acredito que já conhecem o Josiel, só que hoje nós estamos aqui com um convidado, que é o evangelista Hélio. Abraço a todos. Ele vai falar durante a aula. E para começar, nós temos um versículo. Se você está com a sua revista, na página 12, o versículo para memorizar está em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o espírito. E aquelas leituras diárias, eu vou falar para vocês aqui o versículo de cada dia, só que vale lembrar também que nós vamos deixar na descrição do vídeo, para você estar acompanhando em cada dia da semana. Na segunda-feira, Efésios 1, 13, 14. Terça-feira, João 16, 13. Quarta, Gálatas 5, 16. Quinta, João 16, 7. Sexta, João 10, 27. Sábado, Romanos 8, 6. E agora, a leitura bíblica em classe, que no caso aqui nós vamos ler para vocês, são versículos que estão nesses dias da semana, no caso na segunda, terça e quarta. Então, eu vou começar com Efésios 1, 13 e 14, que diz assim: Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Egli vai ler para nós João 16, 13. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. E o Josiel vai ler agora Gálatas 5, 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Eu vou começar aqui pela introdução. A Bíblia nos exorta em 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito. Eu gosto da versão da minha Bíblia, que é a King James, ela fala assim, ó, 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o fulgor do Espírito. Aí eu fui no dicionário pesquisar o que significa a palavra fulgor, e ele fala que é um brilho intenso, é uma luz de um corpo. Então, quando a gente fala não apaguem o Espírito, ou na versão não apaguei o fulgor do Espírito, seria o brilho do Espírito. Então, não apaguem o brilho do Espírito Santo em nós, por exemplo. Essa breve, mas poderosa instrução nos revela a possibilidade de sufocar ou apagar a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Confesso que quando eu fui ler, né, o capítulo 2, Sufocando o Conselheiro, eu fiquei em dúvida do que falava. Sufocando o Conselheiro, eu fiquei, nossa, mas o que vai falar, será? Acho que alguns pode ser que surja essa dúvida, mas no decorrer aqui da conversa você vai entender o que significa isso. O Espírito Santo que habita em cada crente, Efésios 1, 13, é o conselheiro enviado por Deus para nos guiar a toda a verdade. Ele é a nossa fonte de sabedoria e discernimento. É aquele que nos ajuda a caminhar em conformidade com os propósitos divinos. Porém, muitos cristãos, mesmo conhecendo o Espírito Santo, não desfrutam de sua plena atuação. Eu até grifei essa parte, já vou falar. Isso acontece porque muitas vezes duvidamos de sua influência ou não cremos na forma como ele nos conduz. Se vocês perceberem, o pastor que fez essa mensagem aqui, ele não colocou que o cristão não sabe ou não conhece o Espírito Santo. Ele colocou que às vezes a gente duvida de sua influência ou não crê. Por que eu falo que a gente não conhece? Porque assim, quando nós somos cristãos, né? Se for um cristão novo,
beleza. Aí eu até concordo dele falar que não conhece sobre o Espírito Santo. Mas quando a gente já é um cristão mais maduro, né, com o tempo, se você fala que você não conhece o Espírito Santo, se você fala que não ouve ele falar ou algo do tipo, a gente vai conversar mais sobre isso, é como se você estivesse falando que você não é a Bíblia, porque não adianta a gente depender só de alguém, no caso um pastor, por exemplo, trazer a mensagem. Se você já é um cristão maduro, você tem que ler a Bíblia, então se você ler a Bíblia, você vai conhecer o Espírito Santo. Por isso que ele não fala aqui que isso acontece porque muitas vezes duvidamos ou não cremos, e não que a gente não conhece. Porque você tem que conhecer. Se você é um cristão maduro, você já conhece. E essa mensagem, nessa revista, ela é de crescimento espiritual. Então, o crente que ele quer se desenvolver, ele quer crescer espiritualmente, ele tem que ler a Bíblia, né? Acho que esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Então, vamos continuar. Ao fazermos isso, sufocamos o Consolador e apagamos a chama da sua direção em nossas vidas, em vez de experimentarmos a comunhão constante com Ele. Vivemos à margem de sua presença, o que nos priva de viver a vida abundante que Jesus prometeu. Aí ele trouxe o versículo de João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Ou em outras versões, né, tenham em abundância. Quando não conhecemos a importância da presença do Espírito Santo, ou quando deixamos de confiar em suas orientações, ficamos sujeitos à nossa própria compreensão limitada. Então, é como se a gente tivesse uma pessoa, a gente já vai falar isso aqui um pouquinho mais para frente também, é como se a gente tivesse uma pessoa do nosso lado que ela sabe tudo, ela sabe do futuro, ela sabe do passado, ela sabe do presente, ela sabe o caminho que a gente vai percorrer, ela sabe de tudo, e a gente não pede orientação para ela. Então, não pedindo orientação para essa pessoa, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar as nossas próprias decisões. Por isso que ele fala que é uma compreensão limitada, são decisões limitadas. A gente não sabe do futuro, a gente vai lá, toma uma decisão que a gente acha que é certo, e aí, mais para frente, pode ser que a gente quebre a cara, né? Quebra a cara no desencorrer da história, ou dê certo, né? Vamos falar mais sobre isso aí. Na primeira lição, nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Então, isso está bem claro que o Espírito Santo é uma pessoa, e é interessante que o versículo fala assim, não apaguem o Espírito. Então, aqui está uma ordem, não apaguem. Se está dizendo não apaguem, é porque existe a possibilidade de apagar, né? Por isso da mensagem, né? Sufocando o conselheiro. Aqui em Provérbios 3, do 5 ao 6, fala assim, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A Bíblia nos chama a andar pelo Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Gálatas 5,16. Mas esse caminhar só é possível quando estamos em sintonia com Ele, permitindo que Ele nos guie. Aqui é interessante porque, assim, como que a gente anda em sintonia com o Espírito Santo? O Espírito Santo, o próprio nome já fala, ele é santo. Ele é o Espírito do Senhor, então ele é santo, ele não habita no pecado. Então, para a gente andar em sintonia com o Espírito Santo, a gente tem que se esforçar para andar em santidade. E a santidade que a gente fala não eu acredito que vocês vão até entender, não é assim uma pessoa muito santa, sabe? Uma pessoa que é toda, vamos dizer assim, toda engomadinha, toda bonitinha, que se diz ser muito crente, sabe? Ela fala que ela não peca, que ela fala que ela faz as coisas para mostrar que ela é santa. Não existe um ritual, né? Não existe um ritual. A gente andar em santidade é a gente viver em comunhão com Deus, combatendo o pecado, né? Lutando contra o pecado. Por que eu falo assim, uma pessoa muito engomadinha? Porque, cara, se essa pessoa falar que ela não peca, ela já está pecando. Porque todos nós somos pecadores. Então, não olhe uma pessoa assim que vive em santidade como ela é um ser muito santo. Até porque se ele fosse muito santo, Deus já levava, Deus já arrebatava essa pessoa. Né? Acho que Deus já queria essa pessoa do lado dele. Então, não. É uma pessoa que luta contra o pecado. E automaticamente, a gente lutando contra o pecado, a gente vivendo uma vida em santidade, aí sim nós vamos ter uma sintonia com o Espírito Santo. Crendo na sua atuação. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. João 14, 26. Para que possamos desfrutar de um relacionamento profundo e transformador com o Espírito Santo, é fundamental que creiamos em sua atuação em nossas vidas. Sem essa crença, apagamos ou sufocamos o poder e a influência que ele deseja exercer. Então aqui eu acho que você já entendeu o que a mensagem 2, né, do capítulo 2 vai falar. O que seria sufocando o conselheiro? É como a gente ter o Consolador do nosso lado, a gente ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas, só que a gente não pede orientação para ele. A gente não consulta ele, a gente não ora, a gente não conversa com ele para saber o que a gente faz, nossas decisões, o que a gente precisa mudar em nossas vidas. Ele está do nosso lado, como eu falei, ele sabe de tudo do futuro, do passado, do presente, ele sabe de tudo que vai acontecer, só que a gente não busca. Ele está aqui, só que a gente não busca. Então a gente acaba sufocando um rei, né? Um poder supremo que está do nosso lado e a gente nem sequer dá a mínima atenção para ele. E vamos levar para o lado da palavra. O que seria sufocar? Vamos falar no natural. O que é sufocar? Natural. Acho que sufocar é impedir que algo aconteça, impedir a ação dele, né? Muitas vezes a gente precisa tomar uma decisão e nós que conhecemos o Espírito Santo, tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós precisamos pedir o auxílio dele. O Senhor Jesus, ele nos ensinou que ele voltaria ao Pai, mas ele nos deixaria, né, nos enviaria o Consolador. Além de Consolador, o Espírito Santo ele é auxiliador. Então, assim, por que diz a mensagem que a gente está sufocando ele? Porque a gente não está deixando ele se manifestar, ele agir em nossas vidas. Como que ele pode agir nas nossas vidas? Nós lemos a palavra dele quando nós buscamos uma intimidade, um relacionamento fiel com ele, porque ele está à espera de nós, ele está aqui ao nosso lado. É como, pode ser assim até uma coisa boba, mas é como se o próprio Jesus estivesse ao nosso lado. Então muitas pessoas têm essa questão, eu não tive a oportunidade de conhecer Jesus. Mas é como o Espírito Santo fosse Jesus, ele é Jesus. E a gente ignora, né? Ele está com a gente acaba ignorando ele. Sim. E sufocar, vamos levar para o lado literal da coisa. O que é sufocar? Eu vou sufocar o Josiel. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar sem ar e dependendo do tempo que eu sufocar ele vai perder os sinais vitais. Quando a gente fala sufocar o Espírito Santo, é fazer de tal modo que ele perca a atuação. Não que ele perca porque ele não vai perder, mas assim, nós estamos impedindo, né, a atuação dele na nossa vida. Que aqui no começo da mensagem fala, né, que nós não desfrutamos totalmente da influência dele quando nós sufocamos, né, dessa presença maravilhosa e poderosa dele. Então, se a gente pensar mesmo na literalidade da palavra, né? Na literalidade da palavra, fica bem mais fácil da gente entender. Apesar da mensagem já estar muito clara e muito fácil de entender, fica ainda mais forte a gente entender o que é sufocar o conselheiro. Aí agora, para continuar, ele vai elencar aqui 3 pontos para a gente. O ponto 1 seria reconhecendo o conselheiro. O Espírito Santo não é uma força impessoal ou distante, ele é uma pessoa. Então, para quem não assistiu o primeiro vídeo, né, a primeira lição, a gente vai deixar o card aí em cima, que já foi falado sobre isso. O Espírito Santo não é um ser, não é uma coisa, né, não é algo, não é um sentimento, ele é uma pessoa que está constantemente ao nosso lado, oferecendo conselhos, consolo e direção. João 16:7 diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. No entanto, muitos cristãos não reconhecem sua presença em seu dia a dia, seja por falta de conhecimento ou por negligência. É que nem eu falei lá antes. Por falta de conhecimento, a gente só vai tolerar, entre aspas, se a pessoa for nova convertida. Se a pessoa não for nova convertida, não tem como ela ter essa falta de conhecimento.
Mas até nisso, porque quando nós nos convertemos, né, conhecemos a Jesus, é a própria ação do Espírito Santo na nossa vida. Sim. Então, até quem, estou conhecendo agora, mas o Espírito Santo já agiu, porque só o Espírito Santo tem o poder de convencimento, né? A pessoa nem tem ideia, A né? pessoa não ter uma ideia, assim, não conhecer tão profundamente, né? Até porque a palavra de Deus fala que a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer. Então, por mais que ela seja uma nova convertida, ela já tem pelo menos uma noção. E ela precisa, ela necessita, né? ela Uma necessita. necessidade. Sim. Você conhecer o Espírito Santo, ele atuar na vida da pessoa, porque ele está todo local. Ele está aqui nesse lugar, ele está aí com vocês que estão assistindo, ele está em todo local. Só que ele está ali. E você está aproveitando dele estar ali? É interessante o que você falou, ele está em todo local. Também a gente não pode levar o pé da letra do cristão, por exemplo, e ir lá no pular carnaval, por exemplo. Eu acredito na minha interpretação que o Espírito Santo não vai junto, né? Vai outro espírito com ela. A não ser aquele pessoal que vai para evangelizar. A gente não está falando isso. A gente está falando da pessoa que vai lá para curtir mesmo, vai para balada, que vai pular carnaval. O Espírito Santo não vai estar nesses lugares. Né? Porque ele é santo. Ele não vai habitar nesses lugares. Continuando. O Espírito da verdade habita conosco e estará em nós. No entanto, perdão, deixa eu ler essa passagem aqui antes. Assim como os discípulos tiveram de aprender a ouvir e obedecer à voz de Jesus, nós devemos aprender e reconhecer o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas eu queria falar agora só para vocês entenderem o que vai ser dito mais para frente. O Espírito da verdade habita conosco e estará em nós. No entanto, se não o reconhecermos, ele será apenas um hóspede silencioso. Olha que forte isso daqui. É aquilo que eu falei, a gente tem, né, Jesus do nosso lado, o Espírito Santo do nosso lado, o Rei que sabe de tudo, e a gente não dá a mínima atenção. A gente não consulta, a gente não pergunta, a gente não... Simplesmente ele está ali do lado como se fosse um enfeite. E aqui diz que ele será um hóspede silencioso. Olha que forte isso. Aqui diz para fazer um exercício. Faça um exercício de reflexão sobre como o Espírito Santo tem atuado em sua vida. Você tem buscado mais momentos de silêncio e meditação para perceber a presença dele? Cara, um exercício para a gente saber se o Espírito Santo está em nossas vidas, se a gente pede orientação para ele. Eu acho que uma das maneiras que o Espírito Santo mais fala é quando a gente erra. Não sei a opinião de vocês, mas quando a gente erra, depois que a gente fica meditando, né, a gente fica pensando no erro, aí você vai lá e pergunta, por que isso aconteceu? Sabe? O exercício de reflexão é você perguntar. Sabe? Pergunta para o Espírito Santo, por que isso aconteceu? O que faltou de mim? O que eu tive que fazer aqui nesse momento da vida que eu fiz errado e que aconteceu isso? Porque... como eu falei, assim como os discípulos tiveram de aprender a ouvir e a obedecer à voz de Jesus, nós devemos aprender a reconhecer também hoje. E a gente só vai aprender colocando em prática. Então, à medida que a gente for perguntando para o Espírito Santo, pedindo conselhos, tudo que a gente for fazer, a gente vai se aperfeiçoando nisso. Eu vou me aprofundar nisso um pouquinho mais para frente também. Ainda não é a hora. Virando a página, tem o ponto 2. Entendendo sua voz. Assim como um pai se comunica com seus filhos, o Espírito Santo deseja falar conosco. No entanto, para ouvir e entender sua voz, é preciso ter um coração sensível e atento. Jesus afirmou que suas ovelhas ouvem sua voz, e o mesmo princípio se aplica ao Espírito Santo. João 10:27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Muitas vezes ele fala de maneira sutis, através da palavra, da oração ou até de um pulso interior. Se não dedicarmos tempo à oração e ao estudo da palavra, não conseguiremos discernir o que o Espírito Santo está nos dizendo. Então, aqui, o que eu queria enfatizar, eu acho que se a gente fosse resumir essa passagem, essa aula, seria nisso daqui. Se a gente não dedicar tempo em oração e ao estudo da palavra, nós não vamos conseguir discernir o que o Espírito Santo está dizendo. Como é que Deus fala com a gente? Como é que Jesus fala com a gente? Lendo a Bíblia. Uma maneira que Jesus tem de falar com a gente é lendo a Bíblia.
Então, como é que eu vou reconhecer a voz do Jesus, reconhecer a voz do Espírito Santo se eu não ler a Bíblia? Não tem como. E tem muita gente, né, muito cristão principalmente, que fala que lê a Bíblia. Só que assim, eles pegam e falam, ai pai, Faz roleta russa. fala comigo. A palavra. Aí ele abre a Bíblia assim e começa a ler. Nossa, é isso aqui mesmo que eu precisava ouvir. Glória a Deus. Aí fecha a Bíblia e vai embora. Gente, isso aqui não é ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Você lê a Bíblia, é você ler. É como se você pega um livro. Você não pega um livro e vai ler lá da metade dele. Para você ler um livro, você pega do começo e vai lendo até o final. Então a Bíblia é um conjunto de vários livros. Então você pega um livro aí que você queira ler, né, seja no Antigo Testamento ou no Novo, pega um Evangelho, por exemplo, e lê ele do começo ao fim. E medita, né, como a Karine falou, começa a meditar. Não é escolher um versículo aleatório, às vezes esse versículo não tem nada a ver com aquilo que você pensou, porque né, ele está dentro de um contexto. Então, leia a Bíblia. Um cristão que fala que ele é um cristão e não lê a Bíblia, ele não é um cristão de verdade, porque a gente tem que ler. Então, por isso que a mensagem fala, se a gente não dedicar tempo em oração e ao estudo, a gente não vai ouvir a voz do Espírito Santo. A gente vai ouvir uma voz interior, uma voz qualquer, vai achar que é o Espírito Santo, vai tomar aquela decisão e depois vai quebrar a cara. A gente, por exemplo, a gente tem uma grande lição aí. Um testemunho. Um testemunho que a gente estava querendo mudar de lugar, né, mudar a nossa casa. A gente ficou em dúvida. Ou a gente aluga um espaço, ou a gente muda de casa. E a gente consultou Deus. Né? A gente perguntou, a gente foi atrás, orou e tomamos uma decisão extremamente errada. A gente não esperou a resposta de Deus. A gente tomou uma decisão extremamente errada. Só que, vocês vão lembrar do que eu falei antes. Pergunta para o Espírito Santo. Depois que aconteceu isso, a gente perguntou. Né? A gente perguntou para outras pessoas, a gente conversou. Perguntou para o Espírito Santo por que aconteceu isso. A gente teve a resposta de que aquilo foi necessário. Né? A gente precisou passar por aquilo. Né? O que a gente passou? Um perrengue financeiro. Ficamos bem ruim mesmo, ruim das pernas. E a gente precisou passar por aquilo para entender. Sabe? É como se você tivesse um treinamento. Aquilo foi um treinamento para a gente evoluir. Então, até nas coisas ruins, o Espírito Santo nos ensina. Só que vale lembrar também que nós poderíamos ter passado pela mesma situação, mas de uma forma diferente se a gente tivesse parado para ouvir o que o Espírito Santo queria nos dizer, porque a gente só perguntou e não esperou a resposta. Era necessário passar por aquilo para a gente aprender, só que poderia ter sido de outra maneira e poderia ter sido mais leve se a gente tivesse esperado a resposta do Espírito Santo. Então, mesmo quando você é cristão, de velho, assim, já conhece, a gente tem que tomar cuidado, que nem aqui tá falando, né? Muitas vezes ele fala de maneira sutis, através da palavra, da oração, ou até de um impulso interior. E também o Espírito Santo vai falar com você através de pessoas também que são cheias dele. Então, nós temos que estar com o coração bem aberto e sensível à voz do Espírito Santo, e para que não confunda, né, a voz do coração ali, dos nossos anseios, com a voz do Espírito Santo. E também, quando a gente for falar com o Espírito Santo, esperar ele responder, né? Porque não já ir tomando decisão. Sabe por que eu acho que muita gente não pergunta para o Espírito Santo? É justamente por causa disso, porque a pessoa não quer esperar. A pessoa está naquela ansiedade, ela quer tudo para agora. Então é mais fácil ela perguntar para outra pessoa, perguntar para um pastor, para um amigo, para um conhecido, do que perguntar para o próprio Espírito Santo. Às vezes ela até pergunta, mas é que nem a gente fez, né? A gente tomou essa decisão e a gente não esperou a resposta. Às vezes o Espírito Santo vai falar com você na hora. Já aconteceu de pessoa aí, a gente ouviu um testemunho aí que a pessoa foi para a igreja e ela foi curada ali na hora. Ela estava precisando de uma resposta e Deus curou ela ali na hora. Só que às vezes a resposta não vem na hora também, vem depois de dias, meses, até anos. Atua como ele quer, né? É o tempo dele. É o tempo dele, não é o tempo então, nosso. E muitas vezes também, aí tá um problema. Muitas vezes a gente quer perguntar para o Espírito Santo, mas a gente já sabe qual a resposta que a gente quer. A gente não quer essa resposta. A gente não quer a resposta dele, a gente quer só uma confirmação daquilo que nós queremos. E o Espírito Santo, se não for o que ele
quer para nós, ele não vai confirmar. Pelo contrário, ele vai fazer totalmente diferente. Só que Sim. aí está. Nós estamos dispostos a ceder a atuação do Espírito Santo? A ceder o que ele vai falar conosco? A pessoa ela já sabe a decisão que ela quer tomar, né? Sim. Ela só precisa que alguém ajude ela a tomar essa decisão. Ela vai lá, pergunta pro amigo, pergunta para alguém, não, faz isso aqui, vai. Ela vai lá e faz e quebra a cara. Aí depois pergunta, Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu orei ao Senhor, eu pedi, mas mesmo assim deu errado. Mas ela esperou o Espírito Santo falar com ela? E até quando dá errado, aí quando a gente para meditar, né, pergunta, aí sim o Espírito Santo ainda ensina. Até quando a gente erra, quebra a cara, eu acredito que a gente aprende muito nisso, quando a gente erra. E Mas a gente... isso não significa que deve ficar errando. Lógico, né? Quando acerta é muito bom, mas quando a gente erra, eu acho que a gente aprende muito. Nos dias de hoje, por que eu queria enfatizar muito aqui, que eu acho que esse ponto é o mais importante. Quando a gente não consegue discernir o Espírito Santo, o que acontece? Eu vou ser até meio ser sábio para falar aqui, para não tomar cuidado. Então, o que eu quero dizer? Se você parar para ver os dias de hoje, tá tendo muito vídeo aí rolando na rede social de pessoas envergonhando o Evangelho, envergonhando o nome de Jesus. Pessoas revelando coisas que não tem nada a ver, pessoas orando, pessoas falando coisas, pessoas falando em línguas que não tem nada a ver também, que não é do Espírito Santo. E o mais engraçado é que quando você vai ver os comentários ou qualquer coisa do tipo, você vai ver cristãos concordando. Apoiando. Você vai ver cristãos apoiando. Essas igrejas que têm revelação, se você ver o vídeo, cara, é lotado. A igreja é lotada, é cheio de gente. Só que o cara tá revelando coisa lá que ele foi lá e assistiu. Ele viu a vida da pessoa antes para revelar. Pesquisou a vida da pessoa. Pesquisou a vida da pessoa. Assim, o mais importante, o que isso influencia na vida de alguém? O que ele revela? Revela meu CPF, o meu nome, mas o que vai mudar minha vida isso? Até a Serasa Por que você não revela, por exemplo, que a pessoa precisa... Que a pessoa está em pecado, né? Que a pessoa precisa conhecer mais de Deus, precisa conhecer mais do Espírito Santo. Não, são revelações que no final das contas parece uma coisa mágica, uma coisa sobrenatural, mas no fringir dos ovos não revela nada na vida da pessoa. Não muda nada. Então não vem como uma forma de ajudar. Pelo contrário, é só uma coisa vã, uma coisa sem sentido. Esse povo que busca revelação também é porque não lê a Bíblia. E isso não quer dizer que as revelações sejam todas desse tipo que a gente está falando, não. Existem revelações do Senhor, existem profetas, né, do Senhor que revelam coisas vindas da parte de Deus, mas nós estamos falando desses que vocês são inteligentes, vocês devem identificar algum tipo de ação dessa maneira aí que as pessoas, elas perdem tempo, sendo que todos nós temos acesso à revelação, né, que é a palavra do Senhor, é a conexão com Deus. E quando a gente conhece a palavra de Deus e dá lugar ao Espírito Santo, né, deixa ele agir na nossa vida, a gente não precisa ficar indo atrás de revelação. Porque a própria palavra nos revela, né? Quando a gente lê a palavra tá lendo a gente e tá nos transformando. Esses dias eu conversei com uma amiga e ela tá no começo da caminhada cristã. E ela falou assim, ai cá, por que é tão difícil ser crente? Por que quanto mais eu leio a Bíblia, parece que mais longe eu tô? Eu falei, amiga, vai ser assim até a volta de Jesus. Porque quanto mais a gente lê a palavra, mais ela nos lê e mostra como nós somos falhos e pecadores. Mas também existe a linda oportunidade da gente se reconciliar, né, cada dia mais com o Espírito Santo e conhecer ele até que ele venha. Então, essas coisas acontecem, infelizmente, porque as pessoas deixaram de ler a Bíblia e vai buscar a fórmula pronta em lugares que não deveriam, né? Pessoas que, de fato, não estão sendo usadas por Deus e envergonhando, né, o Senhor Jesus, a palavra de Deus, o Evangelho, envergonhando até os pastores sérios, né? Pessoas que foram escolhidas de verdade por Deus e que levam esse ministério a sério com essas coisas que nada do Espírito Santo tem. Porque quando acontecem essas coisas, a galera lá fora não vê isso como, foi ele que fez isso. Não, eles falam que foi o crente, foi o cristão. Ó o crente ali, ó a fama dos crentes. Então, a gente acaba envergonhando o evangelho de um modo geral. Não é só aquela denominação, por exemplo.
E, irmãos, por que a gente tem que dedicar tempo em oração e estudo da palavra? Justamente para não cair nesses erros. Porque se você vê uma pessoa falando tal coisa, né, fazendo tal coisa, que eu já vi vídeo da galera fazendo cada coisa numa igreja e o povo tudo aplaudindo. Quando você vê essas coisas e você lê a Bíblia, você sabe que está errado. Você tem esse discernimento de que isso aqui tá estranho, tem um fogo estranho aqui. O que ele está falando não está de acordo com a Bíblia, não tem nada a ver. Então a gente só vai entender um falso profeta, por exemplo, quando a gente lê a Bíblia. Se a gente não lê a Bíblia, qualquer um na rua que vier conversar com a gente e começar a falar de Satanás ali, a gente vai concordar. A gente vai falar, nossa, verdade. Por quê? Porque você não tem uma base, você não sabe o que é certo ou errado. Só ouvir o que o pastor fala, só ouvir o que um irmão fala, assistir um vídeo não é suficiente. Tem que ler a Bíblia. 1 Reis, 19, 11 e 12. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Em 1 Reis 19, 11 e 12, a gente vê que Deus não estava no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em um murmúrio de uma brisa suave. Assim também é com o Espírito Santo. Sua voz pode ser suave e precisamos estar espiritualmente sintonizados para percebê-la. Tenha a oração diária e o estudo das Escrituras como formas de afinar seus ouvidos espirituais. Um exercício simples. Você pode dedicar 5 minutos após a oração em silêncio para ouvir o que o Espírito Santo quer dizer. Eu tenho um ponto de vista que oração é como se fosse uma conversa. Você fala com Deus. E uma conversa, os dois falam. Você fala e Deus vai falar também. Se a gente só fica falando, a gente vai acabar não ouvindo o que Deus está falando. No momento da oração ali. Então, quando a gente está orando, eu, por exemplo, numa vigília, por exemplo, eu oro ali um tempinho, depois de um tempo eu fico mudo, eu fico em silêncio, eu fico ajoelhado ali, fecho o olho e eu fico em silêncio. Não falo nada. E aí começa a vir coisa na cabeça aleatória, assim, aí depois eu vou lá e oro sobre isso. Então, quando você vai orar, quando você vai participar de uma vigília, por exemplo, ora sim, fala, mas tenha um tempo em silêncio para você ouvir. Sabe, você vai começar a pensar coisa aleatória que você não está passando por isso, você vai começar a lembrar de alguém. É Deus te falando para você, ora por essa pessoa, ora por isso. E depois, para o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai parar por aqui, né? Vai ter o tópico 3, dependendo dele em tudo, e também depois a gente vai prosseguir para o encerramento. Mas para acontecer isso, a gente vai dar uma pausa, né? Vamos parar esse vídeo aqui para não ficar muito extenso, e depois a gente traz aí um próximo vídeo para terminar essa lição. Então, como nós vamos dar essa pausa, você faça o exercício que ele pede aqui, né? Que é simples. Após a oração, ficar em silêncio para ouvir o que o Espírito Santo vai te dizer. Aí, se você quiser, se você sentir no coração, coloca nos comentários, se for possível também, o que o Espírito Santo falou com você. E se você já tinha feito esse exercício, né? De ficar ali em silêncio, na solitude, para ver o que o Espírito Santo vai dizer. Deixa um comentário também, se você quiser, claro, se você puder repassar isso para as pessoas. Se você já teve alguma experiência, seja positiva ou seja negativa também, que você aprendeu com isso. Uma decisão que você tomou, que você viu que foi errado, mas depois você foi lá, perguntou e o Espírito Santo te revelou, ou que deu certo também, né? Glória a Deus. Mas se você quiser, deixa aí no comentário para a gente ver, né, a experiência de cada um. Então deixa nos comentários se você já sufocou o conselheiro ou não, né? Conte a sua experiência. Fique bem à vontade para compartilhar conosco, se for possível. E até a próxima aula, que é 1.3, dependendo dele em tudo.